nesta manhã. Amém, aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua presença, Pai. Senhor, por estarmos na tua presença mais uma vez, ó Deus, porque o Senhor está em nosso meio, porque nós podemos sentir a tua unção, a tua presença, o teu Espírito Santo, Pai. Papai, até agora nós falamos contigo, através do nosso louvor, da nossa adoração, Pai. Senhor, e agora nós queremos ouvir a tua voz, ó Pai, através do teu servo, pastor Valdo, que está aqui conosco, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. Pai, nós queremos que o teu servo tenha uma palavra do teu coração aos nossos corações, Pai. Nós abençoamos nesta hora a vida do pastor Valdo, a sua família, a irmã Leide, o Felipe, ó Pai. Esta família, Pai, que tem se colocado ao seu dispor para fazer a tua obra, Pai. Pai, aquela igreja que eles pastoriam lá em Castanhal, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja derramando a tua graça, a tua unção, Pai. Sê com o teu povo, Pai, sê conosco neste dia, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém. Que bênção de Deus. Estamos aqui mais uma vez. Podem se assentar. Eu quero também cumprimentar aos nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo nesse momento, através do canal do YouTube, através das redes sociais. Que a paz de Deus esteja reinando em cada coração. O Espírito Santo do Senhor esteja nos lares, alcançando vidas, falando aos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? A igreja de Castanhal, também quero mandar um abraço, e a minha família que está aqui, como já foi citado, pelo nosso querido presbítero Silvio, que está me acompanhando hoje, minha esposa, o meu filho, que ontem completou mais um ano de vida. Eu quero aqui expressar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de poder estar ao lado dele, estar educando, estar sendo um canal de Deus para a vida dele. Amém? Quem concorda com isso, diga amém. Isso é muito importante. Eu hoje valorizo muito a família, valorizo muito as oportunidades que Deus me dá de estar junto com os meus filhos, de estar educando os meus filhos no caminho que eles devem andar, porque antes não era dessa maneira, antes não pensava dessa forma, mas quando Deus tratou comigo, quando Deus me chamou, me pegou, sim, pela mão, aí eu agora posso valorizar as oportunidades de família. Valorize a família, valorize as oportunidades, o tempo. Eu ontem, quando eu fui dar um abraço no meu filho, desejar ali um feliz aniversário, que eu olhei para ele, 13 anos, eu olhei para ele. Não sei por que os meninos de hoje crescem tanto, né? O menino está quase uns 2 palmos mais alto do que eu. Sou baixinho mesmo, mas 13 anos. Eu olhei para ele de baixo para cima, e aí então eu pude perceber quanto o tempo passa rápido, quanto nós desvalorizamos o tempo, quanto nós desprezamos o tempo, quanto nós permitimos, deixamos que o tempo se vá como a água que a gente toma banho, que vai saindo pelo ralo e vai embora. E aí eu comecei a falar com Deus. Senhor, eu perdi tanto tempo. Eu poderia ter aproveitado bem. Eu poderia ter vivido mais. A cada momento, a cada instante da vida dele, a cada oportunidade nova, aprendizado novo na vida dele, eu poderia ter aproveitado mais. E eu não fiz isso. Mas como nós não podemos voltar atrás no tempo, não podemos reparar aquilo que já foi feito, que já passou,
então agora nós temos a oportunidade de fazer tudo novo. Viva o dia de hoje como se fosse o último. Diz o sábio Salomão. Viva essa oportunidade que Deus está te dando hoje. E que daqui para frente, os teus dias sejam muito melhores. Daqui para frente, as oportunidades que você tiver, todas elas, seja uma joia preciosa em tuas mãos. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Segundo Samuel capítulo 15. Capítulo 15, versículo 13 em diante. Eu ia ler apenas um versículo, mas vamos fazer a leitura de todos esses versículos, do 13 até o 23, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa manhã. Amém? 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode olhar aqui no telão, fique à vontade, mas acompanhe comigo essa leitura. Diz assim o versículo 13: Então o mensageiro chegou e disse ao rei Davi: O coração dos homens de Israel se voltou para servir a Absalão. Diante desta notícia, Davi declarou a todos os seus anciãos e oficiais em Jerusalém: Levantemo-nos, pois, o fujamos. De outra maneira, certamente não escaparemos da fúria de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que seja ele mais ligeiro e nos ataque, nos destrua e passe a cidade toda a fio da espada. Responderam-lhe, portanto, todos os oficiais do rei: Qualquer que seja a decisão do Senhor nosso rei, eis que aqui estamos leais a ti e prontos para servir-te. E o rei decidiu partir a pé, com toda a sua família, mas deixou no palácio 10 concubinas para cuidarem do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo em cortejo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, passando em revista por Davi todos os queretitas e peletitas, e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. E aconteceu que o rei falou a Itai de Gate: Por que viestes conosco? Volta e fica com o povo, com o novo rei, porquanto és um estrangeiro e exilado do teu país. Faz pouco tempo que chegastes, e não seria justo fazer-te acompanhar-nos nesta jornada sem rumo certo. Retorna, pois, e leva teus irmãos contigo, que o amor leal e as misericórdias do Senhor repouse sobre a tua cabeça. Itai, contudo, declarou ao rei: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que onde quer que o rei meu senhor esteja, ali estará também o teu servo, para viver ou para morrer. Então Davi concordou com Itai e lhe disse: Vem e passa adiante. E Itai, o giteu, marchou na companhia de todos os soldados do rei, e com as famílias que estavam com ele. E toda aquela multidão chorava e se lamentava em alta voz, enquanto o ribeiro de Cedron e todos os seus homens com ele, e foram na direção do deserto. Amém? Mais uma vez, curve a sua cabeça, por favor. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor, de estarmos aqui e poder meditar na tua palavra. Deus, sabemos que o Senhor é fiel,
o Senhor é justo, o Senhor é poderoso. Por isso que nós nos prostramos diante do Senhor e te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento para que a gente possa, Senhor, ouvir essa mensagem que vai ser expressada e guardar ela no nosso coração, Senhor. Em o nome de Jesus, assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Bendito é o nome do nosso Deus. Eu quero trazer uma mensagem ao coração da igreja, onde Deus falou muito comigo. E nessa mensagem, o título que eu quero trazer é o Vale da Decisão. Fale comigo, Vale da Decisão. Mas fale mais forte, Vale da Decisão. Hoje nós vamos meditar nesse texto, mas vamos frisar esse título, Vale da Decisão. Vamos usar ele algumas vezes, o Vale da Decisão, para que a gente possa guardar bem ele, memorizar bem, para que a gente possa levar para nossa casa, levar para o nosso trabalho, levar para aonde nós formos essa frase, Vale da Decisão. Todos os dias nós tomamos decisão na vida, em todos os momentos, na verdade, nós somos levados a decidir alguma coisa. Somos movidos por decisões, sim ou não? Quem tomou uma decisão hoje? Levanta a mão só quem tomou decisão hoje. Às vezes quando nós falamos de decisão, achamos que é assinar um documento importante, achamos que é fechar um negócio, achamos que é aceitar alguém em casamento, não é assim? Ou fazer pedido de casamento, não é isso? Às vezes nós achamos que uma decisão, limitamos a decisão na verdade. Uma decisão que a gente toma muitas vezes durante o dia, nós não tratamos ela como uma decisão. Por exemplo, você está aqui hoje por quê? Só quem está aqui hoje porque decidiu estar. Nós estamos aqui hoje porque nós decidimos estar. Decidimos sair da nossa casa, decidimos acordar cedo. Quem gostaria de estar dormindo hoje até mais tarde? Claro, né? Eu então. Pastor Paulo me mandou uma mensagem hoje. Hoje eu pretendia vir no culto à noite. Pastor Paulo me mandou uma mensagem. Pastor Valdo, posso contar com você para amanhã no culto pela parte da manhã? E eu fiquei assim. Eu acho que ele pensou que eu ia desistir. Ou então pensou que eu não queria vir. Porque eu pensei, não, pode contar comigo, pastor. Estou à disposição. A decisão que tomei demorou um pouquinho. Mas eu tomei. Porque trabalhei esses dias lá no meu quintal. Fiz um trabalho pesado e fiquei muito cansado. E vim aproveitar esses últimos dias, até porque meu filho está de férias, e vim também, de berço, completando o ano, e vim também trazer ele para rever a irmã, que fazia muitos dias que a gente não via. E aí, muito cansado. Quando o pastor Paulo me convida, eu demorei um pouquinho, mas tomei a decisão de vir. Nós tomamos a decisão de acordar cedo, o relógio desperta, nós queremos não decidir, ou queremos decidir ficar na cama, mas tomamos a decisão de nos levantar, de nos preparar e vir para cultuar a Deus. Tomamos decisão na nossa vida em todos os momentos. Decidimos o que comer, não é isso? Decidimos se vamos comer churrascada ou se vamos comer apenas um espetinho. Decidimos se vamos comer um ovo frito ou se vamos comer o caviar. Mas tomamos decisão em todas e qualquer circunstância. Decidimos se vamos ao shopping ou se vamos ali no mercadinho da esquina. Decidimos se vamos fazer uma viagem longa ou se vamos visitar o parente mais próximo. Decidimos se vamos na igreja da esquerda ou na igreja da direita. Decidimos se vamos torcer contra, por favor, né? Torcer a favor do Paysandu e a favor do Remo. Porque eu não quis tomar partido.
Nós estamos, mas a verdade é que nós estamos à beira da decisão. Nós estamos às margens de decisão. Nós estamos vivendo um período decisivo. Nós estamos vivendo um período onde nós temos que acordar todo dia pensando nisso. Todo dia pensando. E decidido. Nós estamos aí vivendo os últimos momentos de uma eleição que vai decidir a presidência do país, que vai decidir o governo do país. Então todos os dias nós temos que viver decidido. A decisão que nós tomamos diariamente tem que ser uma decisão firme, tem que ser uma decisão irrelevante. Ou seja, tem que ser uma decisão que nós não vamos voltar atrás. Então nós temos que, para tomar decisões, nós temos que ter sabedoria, como foi pregado agora há pouco, no momento ofertório. Nós precisamos ter sabedoria para tomar decisões. E não é só a decisão da pessoa que vai governar o país. Não é só a decisão do time que vai ganhar. Não é só a decisão do negócio que nós vamos fechar. Não é só essas decisões que nós achamos importante, que achamos uma decisão grande, preciosa, valiosa. Não é somente essas decisões que nós temos que ter sabedoria para decidir. Uma decisão de casamento, por exemplo. As pessoas que ainda não se casaram, tenha sabedoria para tomar essa decisão. Porque um casamento é uma aliança, é um trato, é um acordo de duas pessoas para viver para sempre, ou até que a morte os separe. É uma decisão que você vai ter que renunciar a algumas coisas. Você vai ter que se limitar a algumas coisas. Você vai ter que se enquadrar em algumas coisas. Então é uma decisão que precisa ser tomada com sabedoria. A decisão de ficar em um lugar ou sair de um lugar é uma decisão que precisa ter sabedoria. O pastor Paulo falava no discipulado. Se você vai fazer o discipulado e no final decidir ficar ou não, é algo que você precisa ter sabedoria para decidir. No final você vai decidir, e a sua decisão é uma decisão que tem que permanecer. Amém? O texto que nós acabamos de ler fala de uma decisão importante. Fala de um acontecimento importante. No versículo 13, diz assim, ó: então o mensageiro chegou e disse a Davi, ao rei Davi: o coração dos homens de Israel se voltou para servir a Absalão. Escute, aquele povo todo aclamou Davi como rei. Aquele povo todo amava Davi. Aquele povo todo acompanhava Davi, seguia Davi, obedecia a Davi. Era um povo aparentemente leal a Davi. Porém agora o mensageiro chega e diz ao rei: meu rei, aquele povo que te servia, aquele povo lá que te aclamava, te aplaudia, aquele povo agora se voltou para Absalão, mudou de partido, como diz por aí, virou casaca. É assim que diz o ditado? Ele mudou. Agora ele é de Absalão. Então, diz o texto no versículo 14: diante desta notícia, declarou a todos os seus anciãos e oficiais em Jerusalém: levantemo-nos, pois, e fujamos. Olha a decisão de Davi. Essa é uma decisão muito difícil para um rei. É uma decisão que coloca o reinado dele em jogo. Uma decisão de um homem abandonar o seu reinado, fugir, um homem na posição de Davi, um homem que, quando jovem, quando menino, não fugiu de um gigante, enfrentou um gigante
que todo o exército de Israel tinha medo. Todo o exército de Israel tremia, se acovardava, fugia. Mas agora nós estamos vendo aquele menino, que é homem, que é rei de Israel, fugindo por conta do seu filho Absalão, que se voltou contra ele, que se rebeliou contra ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes em nossas decisões, ou às vezes em momento na nossa vida, que nós precisamos fugir para depois vencer. Há momentos na vida que nós precisamos nos afastar. Há momentos na vida que nós precisamos recuar. Davi, quando eu olhava esse texto, Davi fugindo, Davi se acovardando, entre aspas. Aparentemente, Davi está se acovardando, Davi está se entregando, Davi está desistindo do seu reinado, Davi está desistindo do projeto de Deus. Esse era o meu questionamento. Davi está desistindo do projeto de Deus na sua vida. Porém, eu continuo lendo o texto. Aí diz assim o texto: certamente não escaparemos da fúria de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que seja ele mais ligeiro e nos ataque. Vamos fugir? Para que não aconteça que seja ele, Absalão, mais ligeiro e nos ataque. Precisamos ter estratégia, ser mais ligeiro, para que o inimigo não venha e nos ataque. Precisamos ser mais ligeiro que o inimigo, para que ele não venha com as suas armadilhas, suas ciladas e nos ataque. Essa era a primeira decisão sábia de Davi. Aí continua o texto: para que não aconteça que seja ele mais ligeiro do que nós e nos ataque e nos destrua e passe a cidade toda ao fio da espada. Ponto, até aqui. Olha a decisão de Davi, a decisão de um homem sábio. Absalão vem com os homens que se rebelaram contra nós. Absalão montou um exército. E agora ele vem. Se ele for mais ligeiro do que nós, ele vai não só nos atacar. Para que ele não nos ataque, para que ele não nos destrua, e por conta da sua fúria, do seu ódio, ele destrua toda a cidade, passe toda a cidade ao fio da espada. A sabedoria de Davi nessa decisão é pensando sempre no próximo, nas pessoas que estão ao seu redor. Davi, vamos fugir para que não morra pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver com a nossa questão familiar. Isso me lembra muito algumas pessoas que, sem sabedoria, decidem brigar na frente das crianças, decidem discutir na frente dos filhos, ou decide discutir, brigar na frente dos vizinhos, dos amigos, da visita. Às vezes a visita chega em casa e o homem decide ligar a televisão na hora que as visitas estão conversando. Coloca ali o jogo do Paysandu e a mulher remista doente. Isso é uma provocação ou não é? E acaba ali causando uma discussão, principalmente na hora que sai um gol. Acaba gerando uma discussão, uma briga, um problema na frente das pessoas que não tem nada a ver. Da visita que estava ali apenas para visitá-los. Mas Davi, ele toma a decisão pensando em poupar as pessoas que moravam lá, as pessoas que estavam ali. Mas Davi continua, versículo 15: respondeu-lhe, portanto, todos os oficiais do rei,
qualquer que seja a decisão do Senhor, nosso Rei, eis que aqui estamos, leais a Ti e pronto para Te servir. Qualquer que seja a decisão do nosso Senhor, nosso Rei, aqui nós estamos, pronto para Te servir. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não vou perguntar para a igreja, não se preocupe, até porque eu não me meto nisso, mas eu acredito que todos aqui sabem a opinião política do pastor. Sim ou não? Só levanta a mão, só quem sabe a opinião política do pastor. Sim ou não? Só teve 2 pessoas que levantou, pastor, olha. Todos sabem a opinião política do pastor? Eu estava assistindo um culto ao vivo de um canal de uma igreja que eu sigo. E no momento do culto, alguém se levantou contra a opinião política do pastor. E olha que eu não vi o pastor se manifestar politicamente no culto. Simplesmente, ele falou que nós estamos aí faltando dias para decidir. E alguém se levantou contra a opinião política do pastor da igreja. E isso é comum a gente ver no dia de hoje. Pessoas que dizem, mas o voto é individual, o voto é secreto. Eu voto em quem eu quiser, porque eu sou livre para escolher, livre para votar, sou livre para decidir. E aí começou a discussão na igreja. Nós conhecemos muito bem. Jesus, quando ensinou as suas ovelhas, Jesus dizia assim: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me faz o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E nos dias de hoje, as ovelhas estão ouvindo vozes que não são a do pastor. Acha a pregação do pastor bonita? Acha interessante o ensinamento do pastor? Acha interessante as programações da igreja? Gosta do ambiente da igreja? Porém, não segue o conselho do seu líder. Não segue os ensinamentos do seu líder. O ensinamento do líder é bonito e bom, que entra aqui e desce para cá quando convém a eles. Agora, quando não convém, pastor, você falou mal do meu político, olha, você não tá de acordo com o meu político, olha, passa por aqui, sai por aqui. Ou qualquer outro tema. Mas o que eu acho interessante, no ensinamento de Davi, ou seja, do texto que nós acabamos de ler, versículo 15, respondeu-lhe prontamente todos os oficiais do rei, todos, unânime, os oficiais do rei, qualquer que seja a decisão do Senhor, nosso rei. Sabe o que é que eles estão querendo dizer? Qualquer que seja a decisão do nosso líder, eu estou com você. Para onde tu for, eu irei contigo. O que tu fizer, eu farei. Se tu viver, eu viverei. Se tu morrer, eu morrerei. Se tu vencer a batalha, eu vencerei contigo. Se tu morrer, eu vou morrer contigo. Essa era a decisão dos oficiais leais que ficaram com Davi. Sabe por quê? No começo eu disse para você, a decisão precisa ser uma decisão única. Nós precisamos ter, como diz um velho nordestino, precisamos ter palavra. Precisamos ter palavra quando decidimos. Ou seja, quando nós decidimos com sabedoria. Aqueles que decidiram ficar com Davi, eles se tornaram servos leais de Davi até o fim. Porque eles tomaram a decisão
sábia. São decisões sábias que nós precisamos tomar em nossas vidas. E o versículo 16 diz assim: e o rei decidiu partir a pé. Não foi de carro nem de avião, nem montado no jegue ou no camelo, mas o rei decidiu partir a pé. Que loucura! Para onde Davi está indo a pé? Ele não vai fazer um passeio turístico. Ele está atravessando um vale para ir para um deserto. Você seria leal a um homem que tomou uma decisão de sair do seu palácio, atravessar um vale e ir para um deserto? Sim ou não? Respondeu-lhe, aliás, versículo 16: o rei decidiu partir a pé com toda a sua família, mas deixou no palácio 10 concubinas para cuidar do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo em cortejo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, passando em revista por Davi, todos os queretitas e peletitas, e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gade. Todos esses que não eram nem da mesma cidade de Davi, que eram forasteiros, assim dizendo, que eram estrangeiros, que moravam em outro território, em outra região, agora já com Davi, decidindo ser leal a Davi até a morte. Amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Mas antes nós vamos precisar entender o que é o Vale da Decisão, ou aonde fica o Vale da Decisão. Porque nós falamos sobre o Vale da Decisão e vamos guardar essa palavra, Vale da Decisão, para as nossas vidas. O Vale da Decisão é um vale próximo de Jerusalém, também chamado de Vale da Torrente do Cedron, devido a um fluxo contínuo de correntes de água, por ocasião da enchente repentina nos meses de inverno chuvoso, se estendendo ao longo do muro oriental de Jerusalém, separando o monte do templo do Monte das Oliveiras. Continua ao leste pelo deserto da Judéia, em direção ao Mar Morto. Na maior parte do tempo, este vale é quente e seco. Sua descrição em hebraico indica que é um lugar escuro. Foi por este vale que Davi fugiu da rebelião montada por seu filho Absalão, e toda a terra chorava em grande voz. Passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cedron. O último versículo que nós lemos: e passou todo o povo à direção do caminho do deserto. 2 Samuel capítulo 15, o versículo 23, onde nós acabamos de ler. O vale de Cedron é um vale próximo que divide os muros de Jerusalém ao monte, o Monte das Oliveiras, ao monte onde Jesus orou, onde Jesus esteve, onde Jesus ali caminhou por várias vezes com seus discípulos. Mas o vale do Cedron era um vale também, depois do reinado de Josafá, foi instituído ali o vale de Cedron como o vale de julgamento, o vale da dispersação, o vale onde o povo ia até as margens do vale de Cedron e lançava fora todos os seus ídolos, todos os seus instrumentos de adoração, que não era a adoração ao Deus verdadeiro. E se tornou durante muito tempo aquele vale um lugar sagrado, um lugar santificado para libertação, para sacrifício de libertação. Amém? E ao longo do tempo, houve muitos estudos,
escavação naquele vale, no tempo seco, no tempo de verão escaldante mesmo, ali as escavação acontece para que ali eles encontrem coisas para ir fazer estudo de arqueologia e tudo mais. Mas o que nós precisamos entender, que Davi está passando ali por aquele vale, o vale de Cedron, juntamente com o seu povo leal, que decidiu ir para o deserto, fugindo do seu filho Absalão, que se rebelou contra ele. E então nessa fuga de Davi sai do seu palácio sem levar nada, apenas com uma roupa do corpo e os seus familiares. Davi deixou o seu palácio com todas as suas riquezas, com todas as suas joias, com todos os seus bens que ali estavam. E muitas vezes nós achamos dificuldade em tomar decisão, porque vai nos pesar alguma coisa, ou vai requerer de nós algum sacrifício. Achamos difícil demais tomar uma decisão, porque vai custar alguma coisa de nós. Vamos fazer um evento, vai sair quanto do meu bolso? Nós pensamos logo assim, pesamos logo o que vai custar para nós. Vamos fazer uma campanha de oração, mas vai custar o que de mim? Quantos dias de sacrifício? Quantos dias eu vou ter que acordar cedo? Quantos dias eu vou ter que renunciar a alguma coisa? Quando fizemos um propósito de oração, jejum e oração, em favor da igreja, era justamente o horário que eu tirava para fazer o estudo da palavra. E a primeira coisa que veio na minha mente, mas que horas eu vou fazer o meu estudo? Eu trabalho a semana toda no horário tal. Esse horário já é o horário que eu tiro espremido para fazer os meus estudos da palavra. E agora que horas eu vou fazer isso? Isso vai custar para mim. E logo eu tive que mudar toda a minha rotina. Mas algumas coisas na vida que pesa muito no momento de tomar decisão. O que é que nós vamos ter que dar? O que é que nós vamos ter que sacrificar? O que é que nós vamos ter que investir? Tem pessoas que estão decidindo apostar em um partido de futebol. Vou deixar a política de lado um pouco. Em um partido de futebol. As pessoas estão decidindo apostar em um time de futebol e não mede esforços para fazer as suas apostas. Quanto é a entrada no Mangueirão, por exemplo? Quem sabe? Ninguém vai ao Mangueirão? Ninguém vai ao Mangueirão. Então nós medimos ou não medimos esforços? Tem pessoas que pagam o preço que for cobrado. Vem um timão jogar aí, não sei quem é um timão, tá? Para não tomar partido de ninguém. Mas vem um timão jogar aí. E o preço foi lá para cima, a tabela aumentou muito. Mas as pessoas não olham para o preço, não olham para a tabela, olham só para o timão. E compra o bilhete e vai lá. E chega lá dentro, a água mineral custa uma caixa, um pacote de água mineral aqui fora. Não é assim? Mas quando se trata do reino de Deus, quando se trata das coisas espirituais, as pessoas medem o esforço, medem o sacrifício, medem o preço. O pastor faz uma campanha para arrecadar fundos para a igreja, para o ministério, e aqui ele coloca, vamos supor que ele coloca uma caneca, não tem aqui uma caneca bonita, ele coloca uma caneca, estipula um valor simbólico daquela caneca para arrecadar fundos para o ministério. E muitas vezes a pessoa olha para a caneca, olha para o elemento que foi colocado aqui no projeto e mede o peso, ou seja, mede o valor.
Quanto é que eu vou gastar? Está caro, pastor. Está caro essa canequinha, hein? Nós, se tratando de tomar decisões no reino espiritual, para as coisas de Deus, nós somos muito fechados, para não dizer duro de coração. Agora, o que Deus nos ensina e quer que a gente faça é tenha sabedoria para tomar decisões, para que as decisões no reino espiritual seja a decisão que vai fazer de você uma pessoa melhor, um instrumento melhor de Deus, que vai fazer de você um adorador melhor. Eu quero resumir isso dizendo que vai fazer de você um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Sabe por que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus? Não foi porque ele ficou no palácio fazendo culto, não foi porque ele foi para o templo fazer culto, não foi porque ele chamou multidões de pessoas e distribuiu cesta básica, não foi porque ele ajudou muitas pessoas, e nem muito menos porque ele conquistou muitos guerras, muitos territórios. Não foi porque Davi era um homem bom de batalha, nem porque Davi era um homem justo, ou seja, um homem honesto, ou seja, um homem bom. Porque Davi é um homem que cometeu vários erros, pecou contra o Senhor, desobedeceu a Deus, desonrou o seu irmão. Davi fez muitas coisas desagradáveis. Porém, você quer saber por que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus? Foi pregado aqui também, no momento ofertório. Davi, ele tomou a decisão sábia na sua vida. E olha que quem pede sabedoria a Deus é o seu filho Salomão. Mas Davi, ele ensinou, passou para Salomão o caminho certo, o exemplo certo. Salomão se apresentou a Deus e pediu sabedoria. Para quê? Para governar, liderar o povo como fez seu pai Davi. Salomão só pediu sabedoria a Deus porque ele aprendeu com seu pai Davi. Ele só se prostrou diante de Deus: Senhor, me dá sabedoria para governar esse povo como fez o meu pai Davi. Porque ele admirava o seu pai Davi pelas decisões que seu pai Davi tomava, pela sabedoria que seu pai Davi ensinou para ele, não com palavra, meu filho seja sábio, mas com testemunho. É isso que você precisa entender. Você precisa ser um inspirador de sabedoria para o seu filho. Seu filho precisa olhar para você e ver em você a sabedoria que ele necessita. Amém? Então, quando nós olhamos para Davi, em sua decisão, a decisão sábia de fugir, de se afastar do seu filho Absalão e ir para o vale de Cedron, se esconder no vale de Cedron, para depois ele atravessar para o deserto. Nós estamos olhando agora Davi saindo do seu palácio. No versículo 23, e toda aquela multidão chorava e se lamentava em alta voz, enquanto o exército passava. E o rei Davi atravessou o ribeiro de Cedron e todos os seus homens com ele, e foram em direção ao deserto. Então Davi deixou todo o seu palácio e foi caminhando com a sua família e as pessoas leais que decidiram estar com ele no mesmo propósito. Mas Davi não levou joias, não levou roupas, não levou mantimentos. Aliás, talvez levou mantimentos, mas não levou bens materiais, não levou mudança para preparar uma casa lá no ribeiro, para preparar uma casa, uma tenda lá no deserto.
mas Davi saiu apenas decidido confiar no Senhor. Aleluia. Diga comigo, confiar no Senhor. Davi saiu apenas decidido confiar no Senhor. Vamos fugir, vamos sair, para que Absalão não venha com o exército que ele formou e nos ataque, mate a nós e a toda a cidade, a todo o povo ao fio da espada. Vamos fugir, porque o Senhor vai nos dar vitória. Davi saiu apenas decidido a confiar no Senhor. Quando nós entregarmos ao Senhor a nossa confiança, depositar no Senhor a nossa confiança, decidir confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância, Deus vai fazer o milagre, porque esse é o segredo de Deus para a nossa vida. Não adianta eu vir aqui trazer uma palavra para você, uma revelação para você, dizer que Deus vai te dar riqueza, que Deus vai te dar fama e glória, que Deus vai te dar casa, mulheres, que Deus vai te dar homem, que Deus vai te dar alguma coisa assim. Se eu não disser para você que Deus vai te dar tudo aquilo que Ele preparou para você, se você confiar nele, se você tomar uma decisão sábia de confiar no Senhor, de depositar toda a confiança no Senhor. Davi sai do seu palácio com a sua família, com o seu povo, em direção ao vale de Cidrom, vale de decisão, o vale onde Davi decidiu a sua vida. Ele decidiu deixar tudo na direção de Deus. Ele decidiu entregar tudo nas mãos de Deus e a confiar em Deus. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Você está aqui nessa manhã porque você decidiu deixar a sua casa a confiar no Senhor. Você decidiu deixar a sua família nas mãos do Senhor. Você decidiu vir para esse lugar confiando no Senhor. Não adianta você estar chorando agora por um parente que está doente, por uma pessoa que foi desenganado pelo médico. Não adianta você estar chorando agora por alguma coisa que você perdeu, por algum negócio que não deu certo, por alguma coisa que você planejou e não aconteceu. Se você confiar no Senhor, Deus vai realizar todas as coisas. E o melhor exemplo de confiar no Senhor é você estar aqui. Esse é o melhor exemplo de confiar no Senhor. É você sair da sua casa, do seu comodismo e vir adorar o Senhor, depositar toda a confiança no Senhor, que é Ele que está fazendo milagre lá na sua casa, que é Ele que está fazendo milagre lá na sua família, que é Ele que está fazendo milagre lá no hospital, que é Ele que está fazendo milagre no presídio, que é Ele que está fazendo milagre lá no poder público, ou seja, aonde você depositar a tua confiança no Senhor. Faça como Davi. Decida, tome uma decisão. Hoje nós estamos no vale da decisão. Todas as vezes que você for tomar uma decisão, lembre-se, você está no vale da decisão. Ou você confia e deposita ali naquele vale a confiança no Senhor, ou você volta e é destruído pelo inimigo ao fio da espada. Ou você fica para lutar com as suas forças. Você fica para enfrentar o inimigo com a força do seu braço. Ou você confia no Senhor, no vale da decisão. Amém? Foi lá no vale da decisão que Jesus esteve. Foi lá que Jesus andou com seus discípulos. Foi lá que Jesus passou a noite com seus discípulos. Foi lá que Jesus passou. Foi lá que Jesus atravessou após ceiar com seus discípulos, caminhando em direção ao monte para esperar o traidor. Foi lá que Jesus decidiu a nossa história. Foi lá que Jesus decidiu todas as coisas. Naquele vale onde
Davi se encontra para decidir todas as coisas, para decidir o seu reinado. É esse vale que você está hoje, esse vale que você se encontra hoje, para decidir a sua história. Os nossos amigos que estão nos assistindo hoje, é lá na sua casa que ele está, o vale que ele está decidindo a sua história. Aqueles que estão nos assistindo lá numa cela de prisão, essa cela de prisão é o vale que Deus colocou ele para ele decidir a sua história. Aqueles que estão lá no leito do hospital, é o leito do hospital, o vale de decisão, onde hoje Deus está decidindo, onde hoje Deus está mudando a história. Amém? Se coloque de pé. Santo Deus, aleluia, Deus. Hoje é um dia especial, é um dia diferente. Hoje é um dia que Deus nos convidou para esse culto, e não é apenas um culto de domingo, um culto rotineiro. Não é apenas um dia em que nós chegamos à igreja, cantamos uns louvores, ouvimos a palavra, fazemos uma oração e voltamos para nossa casa e tudo volta ao normal. Ou seja, tudo continua da mesma forma. Hoje é um dia que Deus te chamou para uma decisão. Hoje é um dia que Deus te trouxe para o vale da decisão. E o primeiro passo você já deu. A primeira decisão você já tomou na sua casa antes de vir para cá. Mas hoje eu quero te convidar a fazer uma decisão diferente, uma decisão sábia. Eu quero te convidar a entregar a sua confiança ao Senhor. Eu quero convidar você a depositar a tua confiança de todo o seu coração. Você fazer como Davi, depositar de uma maneira tão especial, de uma maneira tão sincera, de uma maneira tão humilde e verdadeira, que deixando todos os seus recursos, ou todo o seu natural para trás, e se prostrar agora numa dimensão sobrenatural, se prostrar agora, depositando uma confiança diferente, uma confiança verdadeira, uma confiança pelo qual você ainda não conheceu. Que essa confiança sua hoje seja um sacrifício de louvor e ação de graça. Que hoje você possa experimentar de Deus esse renovo espiritual. Oh Deus, eu quero convidar você aqui hoje. Se sente com essa necessidade de dar um passo a mais, de se achegar mais às margens do vale da decisão, se aproximar do vale da decisão. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir para cá para frente. Saia do seu lugar e venha para cá. Você que hoje tem a necessidade, hoje você enxerga a necessidade de ser uma pessoa diferente, de andar de uma forma diferente, de experimentar algo diferente como Davi experimentou, de experimentar a providência de Deus de uma forma diferente, de experimentar o cuidado de Deus em meio a um vale desértico, em meio à carência de coisas, em meio à perseguição. Diz a palavra: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Todos
Todos os dias nós somos perseguidos, rodeados pelo inimigo, tentando ferozmente nos devorar. Nós estamos sendo perseguidos todos os dias. Mas como Davi, sendo perseguido pelo exército do seu filho Absalão, se achegou às margens do Cedron, ao vale da decisão da sua vida, ele decidiu confiar plenamente no Senhor, não depender de recursos nem de armas, mas depender simplesmente ou totalmente do cuidado de Deus, do amor leal de Deus, do poder de Deus. Saia do seu lugar e venha para cá. Eu quero orar junto com você. Venha para cá. Oh Deus.